Bueno, pues yo soy Amara Muguet, os estoy hablando desde los Països Catalans dentro del Estado español. Dale. Bueno, hacemos así de poquito entonces. Perfecto. ¿Quieres que hable más? Vale. No, sí está bien, así está bien. Vale. A companheira se chama Amara, ela fala nesse momento da Catalunha, região dominada pelo Estado espanhol. Soy miembro de Leguerina Sadí y del Comité en Solidaridad con el Kurdistán del País Valenciano, de Cataluña. Ela faz parte de Leguerim Massadi e do Comitê de Solidariedade com o Kurdistão da Catalunha. Você pode explicar um pouquinho o que é Leguerim Massadi? Sí, podríamos decir que el Comité en Solidaridad por el Kurdistán sería como la estructura mixta, es decir, hombres y mujeres, en un movimiento de solidaridad con el Kurdistán, y Leguerina Sadí es la estructura autónoma de mujeres, también en solidaridad con el Kurdistán. Então, esses dois movimentos que ela compõe, que ela faz parte, no caso do Comitê de Solidariedade é uma estrutura mista, que envolve homens e mulheres, e no caso do Leguerim Massadi é uma estrutura autônoma de mulheres, em solidariedade ao Kurdistão. Al mismo tiempo soy miembro del Comité Europeo de Genealogy. Ao mesmo tempo, ela é parte do Comitê Europeu de Genealogy. Pero de eso hablaremos más tarde, de qué es genealogy. Mas a gente vai falar um pouco mais tarde sobre a genealogy, explicar sobre isso. Entonces, me he estructurado un poco así el discurso, dando a modo de contexto histórico y geográfico del Kurdistán. Ela estruturou a fala dela para pensar o contexto histórico e geográfico do Kurdistão, no primeiro momento. Luego, ya cuando hablamos propiamente dicho del movimiento de liberación. Então, em seguida, ela vai falar um pouco sobre o movimento de libertação do Kurdistão. Luego, como he dicho, voy a explicar brevemente en qué consiste genealogy. Em seguida, ela vai explicar no que consiste a genealogy. También hablaré posteriormente de a qué llamamos cambio de paradigma al confederalismo democrático. Em seguida, ela vai abordar as mudanças de paradigma do movimento de libertação a partir do confederalismo democrático. Y por último, la revolución de Rojava. Pero me parece que si soy capaz de explicar todo lo anterior, la revolución de Rojava ya es como la materialización. E por último, ela vai falar sobre a Revolução de Rojava, mas que, ao explicar todo esse contexto anterior, certamente na Revolução já vai estar a materialização daquilo que ela explicar para vocês. Exactamente. Entonces, vamos, como no tenemos mucho tiempo, pues vamos allá. Yo le he pasado a la compañera, a Luciana, la primera foto, el primer enlace que le he pasado, es para ver si podéis proyectar el mapa con sus 4 partes. Creo que para la gente será muy útil. Sim, já está projetado. Perfeito. Esse aqui, que ela está dizendo que é o mapa com as 4 partes do Kurdistão, onde o Kurdistão foi dividido pelos Estados-nação. Síria, Iraque, Irã e Turquia. Exactamente. Entonces, ¿quién es el pueblo kurdo? El pueblo kurdo está considerado un pueblo originario de Oriente Medio. Es un pueblo originario. Então, quem é o povo curdo? O povo curdo é considerado um povo originário do Oriente Médio. Exacto. Sería todo el territorio que quedaría comprendido entre, lo que entendemos como Mesopotamia, todo aquello que queda a ambas partes del río Tigris y el Éufrates. Então, os curdos estão situados num território que a gente entende como Mesopotâmia, o que ficaria situado entre os 2 rios, do Tigre e do Eufrates.
no son un pueblo semítico, a diferencia de hebreos y árabes, son un pueblo de descendencia aria, no son semíticos. Então, os curdos não são um povo semítico, diferentemente dos hebreus e dos árabes. O povo curdo vem de uma descendência ariana. Cuento esto porque siempre habrá que tener en cuenta el factor étnico y cultural del pueblo kurdo dentro del Oriente Medio. Isso é importante porque a gente precisa levar em consideração os fatores étnicos e culturais onde está posicionado o povo curdo dentro do Oriente Médio. Por ejemplo, para dar cuenta de esta antigüedad en que se puede tener ya muestras de la cultura kurda, en la antigua civilización sumeria, es decir, en Sumerio antiguo, que sería como en el 3000 a.C., Kur, K-U-R, significa montaña. Então, para a gente dar conta dessa antiguidade, desse passado da cultura curda, na antiga civilização suméria, no Sumério Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, existe uma palavra que originou a palavra kurdo, que se refere à montanha. Por lo tanto, el pueblo kurdo serán los habitantes de la montaña, de las montañas. Então, o povo curdo são os habitantes das montanhas. Porque si se entiende todo el territorio que queda entre el Éufrates y el Tigris, pero también debemos entender que es una zona de montañas muy, muy, muy altas, como de unos 5.000 metros incluso, 4.000, 5.000 metros. Y esto les ha permitido preservar su cultura a lo largo de tantos siglos. Então, esse território, esse grande território que ela citou, né, que fica entre o rio Tigre e o Eufrates, também consiste em uma zona de montanhas muito altas, montanhas que têm entre 4.000 a 5.000 metros. Isso também foi um fator que permitiu preservar a cultura curda ao longo de tantos anos. Estamos hablando de aproximadamente unos 40 millones de personas. A gente está falando de mais... Pode seguir, desculpe. Sí, como veo que es camino de la traducción, siempre me agonia un poco por el traductor, ¿no? Pero veo que te apañas bien. Voy a hacerlo más largo y así mejor. Entonces, hablamos de alrededor de unos 40 millones de personas y será a partir, es decir, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a principios de siglo, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, debido a los acuerdos que hay, sobre todo entre Inglaterra y Francia, es que quedará Kurdistán separado y dentro de estos 4 países. Então, a gente está falando de aproximadamente 40 milhões de pessoas do povo curdo. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em função dos acordos que aconteceram entre as potências coloniais da época, Inglaterra e França, é aí que o Kurdistão fica separado entre esses 4 países, dividindo também esse grande povo. De manera que tras esta división, los kurdos y las kurdas supondrán la minoría étnica más grande dentro de cada país. Lo digo porque esto ya se hizo así para el control posterior de la región. Utilizarán al pueblo kurdo como, si dijésemos, como la infantería, es decir, aquellos que ponen los cuerpos para cualquier tipo de conflicto. Es decir, siempre las fuerzas hegemónicas occidentales colonizadores se aprovecharán de que el pueblo kurdo es la minoría étnica más grande dentro de cada país para posibles conflictos que puedan surgir con los gobiernos de estos 4 países, que de hecho ya son gobiernos títeres de las potencias occidentales. Tú traduce como quieras, como puedas. Sim. Então, essa divisão entre curdos e curdas, realizada a partir
da formação dessas fronteiras nacionais impostas, né, vamos supor que dentro de cada país eles se tornam a minoria étnica mais numerosa no campo desses 4 países, desses 4 estados por onde eles foram divididos. Então, como a gente fala em português, né, acabaram sendo utilizados como bucha de canhão em diversos tipos de conflito travados pelas próprias forças hegemônicas ocidentais, colonizadoras desses países, para os interesses dessas forças, em possíveis conflitos que surgissem a partir das demandas dos governos desses estados, né? Então, governos estes que se formaram como títeres das grandes potências coloniais. Exacto. Y ya ahora que ya podemos situar más o menos Kurdistán en el mapa, vamos en sí a lo que es, como he dicho antes, el movimiento de liberación. Bom, agora que a gente já situou o Kurdistão no mapa, a gente pode seguir para discutir sobre o movimento de libertação. Entonces, es un movimiento de liberación muy arraigado dentro del pueblo y de la cultura, porque es una cultura y una sociedad muy antigua. Ellos se consideran que son el 38 levantamiento, es decir, que ha habido 37 levantamientos del pueblo kurdo anteriores y a partir del 1978 se considera el 38 levantamiento. Então, o movimento de libertação do povo curdo, ele é um movimento muito profundamente enraizado no povo e na sua cultura, por ser uma cultura e uma sociedade muito antigas, né? O movimento de libertação, no seu surgimento, ele é considerado como o levantamento número 38. Então, eles dizem que ocorreram 37 levantes anteriores àquele que foi estabelecido a partir de 1978, com a fundação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Esse seria o início do 38º levantamento do povo curdo. O microfone dela está desligado. Acho que caiu a... Es el año de la fundación del PKK, que creo que lo has dicho tú, ¿no? Desculpe, pasó algo con el audio. Después de esta traducción que yo hice, no te escuchamos. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, ¿ahora me escuchas bien? Ahora sí. Vale, hablamos del 78 porque es el año de la fundación del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que será, como tantos movimientos de ese momento alrededor del mundo, un partido revolucionario de ideología marxista-leninista de liberación nacional, como tantos otros en ese momento, Vietnam, Abya Yala. Então, como a gente já havia falado, em 1978, fundação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK ou PQQ, que vai ser um partido, se forma como um partido revolucionário de orientação marxista-leninista, voltado para a libertação nacional, né, como ocorria em muitos outros lugares do mundo à época, no Vietnã e em Abya Yala, na América Latina. Porque en ese momento, en el 1978, afirmar que Kurdistán es una colonia es algo muy revolucionario en ese momento. Afirmar em 1978 que o Kurdistão é uma colônia era algo muito revolucionário naquele momento histórico. Entonces, ahora, si la gente está viendo la foto, nos vamos a centrar en la parte que quedaría dentro de Turquía, que es Bakur, que significa norte en kurdo. Es la parte que está dentro de Turquía. Ahí es donde se forma el partido, en el 78, y a partir del 81, entre el 81 y el 83, se le declara la guerra abierta, se le declara la guerra al Estado turco y se inicia la guerra de guerrillas en esas montañas de las que antes hablábamos, los montes Tagros. Então, agora a gente entra aqui na parte do Kurdistão na Turquia, que se chama Bakur, que significa literalmente norte, na língua curda, no Kurmanji. É ali que se forma o partido em 1978, e a partir de 81 a 83
se declara uma guerra aberta contra o Estado turco e se inicia a guerra de guerrilhas nas montanhas, das quais a gente falou anteriormente, né, como por exemplo nos Montes Taurus. Entonces, a mediados de los años 80 es cuando se decide que habrá, como igual que el Legerin Asadi y el Comité en Solidaridad, ¿no? Que por eso lo hacemos, a partir de mediados de los años 80, en esa lucha de guerrillas en la montaña, ya se hace la propuesta y se acepta de crear la guerrilla de mujeres, totalmente autónoma. Então, no meio dos anos 80, foi quando foi decidido, e ela compara com a diferença do Comitê de Solidariedade e do Legerin Asadi, né, que nos anos 80, na montanha e na luta de guerrilhas, se faz a proposta de criar a guerrilha de mulheres como uma guerrilha autônoma. ¿Por qué? Porque ya se observa que en los años 80, donde la participación de las mujeres en la guerrilla es muy pequeña, hablamos de menos del 10% de los componentes de la guerrilla, las mujeres acaban siendo las que limpian los uniformes de la guerrilla de los hombres, las que cocinan, ese tipo de roles, ¿no? Y al detectar esa problemática es que se decide el hacer ya una guerrilla autónoma. Então, por que a criação de uma guerrilha autônoma? Porque se observa que nos anos 80, quando a participação das mulheres na guerrilha ainda era muito pequena, menos de 10% da composição total da guerrilha, as mulheres acabam sendo aquelas que limpavam os uniformes da guerrilha dos homens, as que cozinhavam. Então elas tinham esse tipo de papel atribuído a elas. Então, ao detectar essa problemática, se decide pela formação da guerrilha autônoma. Pero es sobre todo a partir de los años 90, debido a la tierra quemada del Estado turco, que quemará más de 4.000 pueblos en Bakur, en la zona kurda, que las mujeres se unen masivamente a la guerrilla. Então, a partir dos anos 90, ocorre uma tática de terra arrasada por parte do Estado turco contra os curdos em Bakur, né, na região norte do Kurdistão, situada na Turquia, em que mais de 4.000 povos são literalmente incendiados, né, varridos do mapa. E esse momento é o momento em que as mulheres decidem se unir massivamente à guerrilha. Es entonces cuando ya, pues bueno, con la acumulación de esta práctica, que ya llevan práctica de lucha de guerrilla en las montañas, y el hecho de que aumente el número de mujeres, es que se crea o se funda el PASK, que es P-A-J-K, bueno, el PASK, que es el Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán. Então, é com o acúmulo dessa prática de luta de guerrilhas nas montanhas, com o aumento do número de mulheres nas guerrilhas, na guerrilha que se funda o PAJK, né, o PAJ, que seria o Partido das Mulheres Livres do Kurdistão. Vale. Y si veis, pues entonces aquí vemos repetida la estructura otra vez. El PKK sería la estructura mixta y el PASK, es decir, todas las mujeres del PASK militan en el PKK, pero al mismo tiempo crean esta estructura autónoma, ya no solo es en el campo de la autodefensa, sino también en el campo ideológico. Então, aqui se repete novamente a estrutura de divisão, né? Entre a estrutura mista, que seria o PKK, e o PJAK, o PAJK, o PAJ, né? O das mulheres. Então, todas as mulheres do PAJ, elas estão no PKK, mas elas têm uma estrutura autônoma, que ela não consiste somente em uma estrutura de autodefesa, mas também uma estrutura ideológica autônoma em relação ao PKK. Vale, no os preocupéis porque ya no voy a nombrar más siglas ni nada por el estilo. Solo que entendáis que
aunque yo lo estoy haciendo muy rápido, este fue un proceso complicadísimo por resistencia de los hombres dentro de la guerrilla y dentro del partido. Es decir, las mujeres nunca lo han tenido fácil, llegando incluso en el momento más tenso a apuntar fusiles unos contra otras. Então, bom, ela disse para vocês não se preocuparem que não vai citar mais tantas siglas, e ainda que esteja falando de forma muito breve, foi um processo muito complicado por conta da resistência dos homens na própria guerrilha e no partido em relação a esse ingresso das mulheres, né, nessas instâncias. Então, nunca tiveram uma vida fácil as mulheres no movimento, e chegando inclusive em momentos de muita tensão, onde fuzis foram do interior do próprio movimento usados uns contra os outros. Y entonces llegamos al 1999, en el 99, en febrero. En febrero del 99 es cuando tiene lugar el complot internacional en el que el MI, el Servicio de Inteligencia Turco, la CIA y la Mossad secuestran al fundador del partido y líder del movimiento de liberación, Abdullah Öcalan, y lo encarcelarán en una isla prisión en la que todavía está, en régimen de aislamiento, lleva 26 años. Então, a gente chega em 1999, especificamente em fevereiro, que é quando ocorre a conspiração internacional envolvendo o MIT, né, o MIT, Serviço de Inteligência da Turquia, a CIA dos Estados Unidos e a Mossad de Israel, que sequestram o Abdullah Öcalan, né, fundador e líder do movimento de libertação e do PKK. E o Öcalan ele vai ser então encarcerado em uma ilha-prisão chamada Enghali, que fica na Turquia, onde ele está ainda hoje em regime de isolamento absoluto. ¿Y por qué es tan importante, bueno, el 99 y el encierro de Abdullah Öcalan será un shock para el pueblo kurdo? Habrá gente que se inmolará, habrá gente que protestará, se han llevado a cabo las huelgas de hambre más largas de la historia y más numerosas. Pero ¿por qué cuento sobre todo esto del 99? Es porque aquí es cuando empieza un poco la leyenda, ¿no? Porque las mujeres, tanto dentro del partido como del partido ideológico como del movimiento de liberación, serán las que defiendan la línea revolucionaria. Hay muchos compañeros, empezando por un hermano, el hermano menor de Abdullah Öcalan, que empezarán a decir a partir de su encierro en el 99, vale, pues ahora ya hemos conseguido todo lo que podíamos, ahora deberíamos ser un partido que se presente a las elecciones, deberíamos, bueno, una línea como si dijésemos reformista. Y las mujeres son las que entienden la importancia de mantener la línea revolucionaria que siempre ha llevado el partido y el movimiento. Então, essa data é muito importante por muitas razões, né, considerando a prisão do Abdullah Öcalan, que vai ser um choque para os curdos muito grande. Então, muitas pessoas vão cometer, por exemplo, atos de autoimolação, uma série de protestos e as greves de fome mais largas e numerosas da história também vão ocorrer nesse período. E, sobretudo, em 99, a partir do movimento de libertação e de uma revisão ideológica do partido, em especial conduzida pelas mulheres, é que vai ocorrer uma defesa da linha revolucionária do partido a partir do movimento de mulheres especificamente. Muitas pessoas dentro do partido, inclusive um irmão menor do Öcalan, vai afirmar que eles já teriam conseguido tudo que precisaram, que deviam, por exemplo, modificar o partido para ingressar nas eleições, ou seja, mudar para uma linha reformista. Então, quem resguarda a linha revolucionária do partido nesse momento são as estruturas das mulheres. Mientras todo esto va sucediendo, paralelamente, pues van, tanto hombres como mujeres van del partido,
van profundizando ideológicamente y desarrollan varias teorías. La teoría de la separación, la teoría de matar al macho, la teoría de la vida libre o de la convivencia libre. Então, enquanto isso, né, em paralelo a esse processo, tanto homens quanto mulheres vão realizando um aprofundamento do trabalho ideológico e desenvolvendo uma série de novas teorias. Então, aí surge a teoria da separação, a teoria de matar o macho dominante e as teorías da vida livre e da livre convivência. Vale, y aquí es donde empieza, bueno, se le da nombre a aquello que llevan ya 40 años experimentando en la lucha, y sería gineology. Jin significa mujer en kurdo y a su vez comparte la raíz con la palabra vida, es decir, Jin es mujer y Yan es vida. Então, é nesse momento que o movimento começa a nomear aquilo que eles já estavam experimentando na prática de 40 anos de luta, que seria a genealogia. Então, Jin, em Kurmanji, na língua curda, é mulher e compartilha a mesma raiz da palavra vida, né, que seria Dian. Y Logi es la adaptación kurda del logos griego de toda la vida. Entonces, se podría traducir como la ciencia de las mujeres o la ciencia de la vida. Então, genealogia se poderia traduzir como a ciência das mulheres ou a ciência da vida, né? Porque Jin, na verdade, é a partir da mulher, né, que surge Dian, que surge vida. Então, a vida está relacionada como parte do surgimento do que é a mulher, né? Então, genealogia surge desse estudo da história das mulheres, mas também de uma ciência histórica das mulheres, mas também de uma ciência da vida. Sí, la ciencia de la vida o la ciencia de los pueblos en resistencia, porque a veces se toma el concepto mujer como lo entendemos en Occidente, pero no es como un concepto de la mujer biológica o algo así, es más bien como bueno, lo podemos desarrollar un poco más después, pero es eso, la ciencia de la mujer, de la vida ou de los pueblos em resistência. Então, mais do que isso, né, uma ciência da vida ou uma ciência dos povos em resistência, porque às vezes se toma esse conceito de mulher é compreendido como no Ocidente normalmente é compreendido como um conceito de mulher biológica, mas na verdade elas estão falando de uma ciência da mulher, da vida e dos povos em resistência, coisa que pretende aprofundar um pouquinho mais em seguida. Entonces, dado que desde el movimiento se entiende el capitalismo no como un sistema económico, porque de hecho para ellos el capitalismo lleva al monopolio, que es la forma más antieconómica que hay de vivir. Entonces, como se entiende el capitalismo como cultura, entienden la necesidad de una revisión de lo que entendemos por ciencia en Occidente para, como si dijésemos, dotar al movimiento como de un marco teórico. Hace falta una revisión de aquello que entendemos por ciencia, pero sobre todo por ciencias sociales. Então, no movimento se compreende o capitalismo não como um sistema econômico, porque o capitalismo ele tende ao monopólio. Então, ele seria a forma mais antieconômica que existe de vida. Então, o capitalismo ele é compreendido como cultura, né, como um modo de vida. E se entende a necessidade de uma revisão daquilo que é compreendido no Ocidente como ciência, para que o movimento seja dotado de um novo marco teórico, né, do que se entende como a gente entende como uma ciência ou como uma ciência social. Hace falta repensar la ciencia, sobre todo entender qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ciencia, quién es el sujeto históricamente legitimado para desarrollar esa ciencia, la relación sujeto-objeto,
la crítica al positivismo, es decir, a entender que las ciencias sociales pueden ser o deben ser tomadas o estudiadas como si fuesen ciencias puras. La última parte no comprendí cómo. El positivismo, bueno, hace falta, bueno, lo primero sí que lo has entendido, ¿no? Sí. Vale, pues traduce eso primero y luego lo vuelvo a decir. Então, quando ela coloca essa questão, né? O que vem à cabeça, primeiramente, quando a gente pensa em ciência, quando falamos ciência, né? O que vem à nossa cabeça, assim, o que a gente tenta entender, sobretudo, com essa palavra. Então, algumas questões são colocadas e pensar quem é o sujeito historicamente legitimado para desenvolver essa ciência, quando a gente pensa na relação sujeito-objeto e nas críticas ao positivismo. Entonces, una parte muy importante de Genealogy será estas diferentes críticas al positivismo y desvelar, es decir, sacar a la luz la historia de las mujeres, que no significa nombrar a todas las mujeres famosas que han existido en la historia o que han hecho algo, sino la historia de las mujeres, la historia de la vida, la historia de los pueblos en resistencia. Então, uma parte muito importante da genealogia vai ser uma crítica a esse positivismo e trazer à luz, né, assim, a história das mulheres, que não significa isso que, né, de ficar nomeando mulheres famosas na história, que foram invisibilizadas, não é isso. Seria pensar realmente a história das mulheres, da vida e dos povos em luta, em resistência. Vale. También hacemos servir mucho la etimología, es decir, ¿por qué todo ese territorio que conocemos actualmente como Oriente Medio, por qué se llama Oriente Medio? ¿O por qué a un periodo de la historia lo llamamos prehistoria y supone el 98% de la historia de los seres humanos en la Tierra, que además han vivido sin Estado, y solo ese 2% que entendemos por el inicio de las civilizaciones lo entendemos como historia? Ese tipo de cosas. Então, eles colocam questões tão profundas e diversas, como questões, inclusive, etimológicas, né? Por exemplo, porque todo esse território que entendemos como Oriente Médio foi nomeado enquanto tal, né? Então, por que um grande período da história a gente chama de pré-história, sendo que ele supõe mais de 98% da história dos seres humanos que viveram em todo esse período sem a existência de um Estado. Então, esses 2% que a gente entende como início da civilização é que são nomeados como história. Então, esses são alguns questionamentos fundamentais que a genealogia passa a fazer. Porque al final también se revisa en el movimiento cuál es el concepto de revolución y como que en lugar de entender la revolución como un estallido, en un momento en la historia en la que se producen muchos cambios de manera muy rápida, se entiende que la revolución que hace falta no es rápida ni es un estallido, sino lo que se pretende es una revolución de la mentalidad. Y con esto ya vamos al cambio de paradigma. Então, dos conceitos que eles buscam revisar é o próprio conceito de revolução, né? As companheiras, no lugar de entender a revolução como um evento, como algo que estoura, né, em um determinado momento específico, como a gente costuma pensar, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, com momentos. Não, na verdade, não são esses momentos que as mudanças realizam de maneira rápida e imediata, senão a revolução que faz falta, ela é uma revolução das mentalidades. Esse é um ponto muito fundamental da genealogia e com isso a gente chega no que ela está chamando dessa mudança de paradigma, que o movimento considera como uma mudança de paradigma do próprio movimento. Entonces, ahora no recuerdo, debe ser entre 2001 o 2003 que se produce no como el
el anuncio del cambio de paradigma. Es decir, se pasa de una lucha de bases marxistas-leninistas de liberación nacional a un nuevo sistema, vamos a decir, un cambio de paradigma hacia el confederalismo democrático. Então, mais ou menos entre 2001 e 2003, que se realiza esse anúncio público do câmbio, da mudança de paradigma, ou seja, o movimento sai de uma luta de orientação marxista-leninista de libertação nacional para um novo sistema que eles vão nomear de confederalismo democrático. Vale, aquí, como se dice, aquí hay dos conceptos importantes. Una es la crítica al determinismo histórico de Marx, que viene a decir, ¿no?, como que están las sociedades primitivas, luego las esclavistas, luego el feudalismo, luego el capitalismo, y serán las contradicciones mismas del capitalismo la que en una fase avanzada del capitalismo nos llevará al socialismo, ¿no? Y esta será la revolución. Pues hay una crítica a esto, porque la historia se entiende de una manera totalmente distinta. De hecho, por ejemplo, el Kurdistán no cumple exactamente con ninguna de estas fases, sino que entiende que la revolución neolítica fue la primera revolución de las mujeres, y todo lo que ha sucedido tras la revolución neolítica, es decir, la revolución de las mujeres, es una contrarrevolución. Então, tem duas questões que são muito importantes nesse processo de repensar a revolução. Uma delas é a crítica ao determinismo histórico de Marx e do etapismo, né, que é colocado no tipo desse determinismo, primeiro sociedades primitivas, passando feudalismo, capitalismo, e que as contradições do capitalismo numa fase avançada levariam ao socialismo, e essa seria a revolução. Então, tem uma crítica profunda a isso, porque se entende a história de maneira distinta. O próprio Kurdistão ele não vai atravessar, experienciar essas fases históricas. Então, eles colocam a revolução neolítica como a primeira revolução das mulheres, e tudo que ocorreu posteriormente a isso como processos contra-revolucionários. Vale, de hecho, en palabras del propio Abdullah Öcalan, que nos recuerda también a reflexiones o postulados de María Mies, la feminista alemana, dice: la mujer es la última colonia por liberar. ¿Por qué dice esto? Porque para el movimiento la primera contradicción o el motor de la historia no es la lucha de clases. Para el movimiento la primera desigualdad, y a partir de la cual se construyen todas las demás, las de clase, las de raza, cualquier otra, será la lucha de la mentalidad del hombre dominante contra la vida, contra las mujeres. Então, y esto cambia totalmente, por ejemplo, otro postulado de Marx. Então, nas palavras do próprio Öcalan, que faz lembrar as palavras de uma feminista alemã, citada pela companheira, a mulher é a última colônia a ser liberada. Então, para o movimento, a primeira contradição, ou motor da história, não é a luta de classes. O movimento, a primeira desigualdade a partir da qual se constroem as demais, seria a luta da mentalidade do homem dominante contra a vida, ou seja, contra as mulheres. E isso muda completamente os postulados principais marxistas. Por lo tanto, lo que nos encontramos aquí es que será a través de la liberación de la mujer que se liberará la vida, y ese es el verdadero socialismo. Então, o que eles encontraram nessa perspectiva é que através da libertação da mulher é que se libertará a vida e, portanto, que se construirá o socialismo. Y el cambio de paradigma pues vendrá a recoger todo esto, ¿no? Y se renunciará a la idea de un gran Kurdistán
porque se entiende que a mayor Estado, menor democracia, se entiende que el patriarcado fue primero y el patriarcado fue el que permitió la creación de las primeras ciudades-estado. Se renuncia a la idea de un gran Kurdistán y en cambio se aboga, se defiende los tres pilares del confederalismo democrático, que serán la ecología, la democracia directa e a liberação da mulher. Então, a mudança de paradigma ela agrega todos esses fatores e vai haver uma renúncia do movimento em relação à construção do Grande Kurdistão, pensando o Grande Kurdistão como um Estado-nação a ser criado, né? Então, porque se entende que o patriarcado está nas origens dos primeiros estados, que permitiu a criação das primeiras cidades-estados, né? Então, essa renúncia de um Grande Kurdistão como país, como Estado-nação, ela vai ser transformada para a defesa dos três principais pilares do confederalismo democrático. Seria a ecologia, a democracia direta y a libertación de la mujer. Sí, y entonces yo creo que ya habiendo explicado todo esto, pues vamos ya, por ejemplo, a desarrollar un poco qué es de lo que va la jornada de hoy, que es de las utopías de mujeres, y nos vamos ahora a Rojava, que es esa esquina pequeña que queda en el norte de Siria. O sea, ahora ya nos vamos de Bakur a Síria. Então, dito isso, a gente vai pensar agora sobre o tema principal da mesa, da utopia das mulheres, né? E a gente vai chegar em Rojava, que é esse pequeno faixa de território no norte da Síria. Vou mostrar aqui no mapa novamente. Seria essa macro-região aqui, mais ou menos aqui, assim, nessa parte do norte da Síria. Entonces, sí que es cierto que pese a que el movimiento de liberación ya lleva aplicando los principios del confederalismo democrático en Bakú a través de las municipalidades, podemos decir que en Rojava, en el 2012, en el contexto de las llamadas primaveras árabes, lo que debería haber sido, como en muchos otros países de la región, unos movimientos de protesta que desembocaron en ciertas reformas democráticas. En el caso de Siria, pues lo mismo, debido a las potencias occidentales, se convierte en una guerra civil. Então, o movimento vinha aplicando os princípios do confederalismo democrático por meio das municipalidades na região de Bakur, na Turquia, né? Então, em Rojava, em 2012, a gente está falando de um contexto de quando vem a primavera, que ficou conhecido como Primavera Árabe, né? Um grande movimento de protesto em vários países da região, no geral, por reformas democráticas. No caso da Síria, devido também à influência das potências ocidentais, esse processo se converte em uma guerra civil. Entonces, debido a las décadas que llevan de organización, es decir, la revolución en Rojava no fue un milagro ni un estallido revolucionario de repente, sino que fue tras décadas de organización y de lucha del movimiento de liberación kurdo. Aprovecha el vacío de poder porque las tropas se van hacia el sur, hacia Damasco, a defender la capital. Es aquí cuando también con las mujeres como vanguardia se libera esa pequeña esquina del norte de Siria, que es tradicionalmente, históricamente de mayoría kurda. Y será cuando, a partir de la guerra contra Estado Islámico, que este proyecto revolucionario del confederalismo democrático no solo se aplicará en la pequeña esquina de mayoría kurda, sino que habrá numerosas tribus árabes que a raíz de la lucha contra Estado Islámico se unirán voluntariamente a este proyecto revolucionario, el confederalismo democrático, y llegará a ocupar
el tercio norte, es decir, una tercera parte del Estado sirio, bajo el nombre de Administración Autónoma del Norte y Este de Síria. Então, foi devido a muitas décadas de organização que a Revolução Rojava aconteceu, não foi algo que ocorreu de repente, vem dessas décadas de organização e luta do movimento de libertação curdo. Então eles aproveitam o vácuo de poder que ocorre durante a Guerra Civil, onde as tropas sírias vão para o sul defender a capital, e aí que as mulheres como vanguarda libertam essa pequena parte do norte da Síria, que é historicamente de maioria curda, e a partir da guerra contra o Estado Islâmico, o projeto revolucionário do confederalismo democrático ele não vai ficar só na região de Rojava, mas ele se estende a partir inclusive de numerosas tribos árabes que vão aderir à luta contra o Estado Islâmico e se unem voluntariamente ao movimento, o projeto do confederalismo democrático, ocupando uma área mais ampliada do norte da Síria e estabelecendo o que ficou conhecido como a administração autônoma do norte e do leste da Síria. Y es siguiendo estos principios del confederalismo democrático, porque lo bien cierto es que en ese momento la hegemonía kurda podría haber creado una especie de autogobierno kurdo donde hubiese seguido la lógica de los estados-nación, una bandera, un himno, una lengua, una etnia, pero el desarrollo de este confederalismo democrático, es decir, otros pueblos de la región se sienten invitados a este proyecto. Y será entonces cuando en esta región, que representaría el tercio norte del Estado sirio, es que las mujeres, pero no solo las mujeres kurdas, sino mujeres kurdas, árabes, siriacas, que son cristianas, hay muchísimos pueblos que viven y bajo el paraguas del confederalismo democrático todos encuentran su sitio para vivir sin masacres, sin genocidios, sin asimilación y siguiendo también los principios del confederalismo democrático y del movimiento de liberación del Kurdistán y más concretamente el movimiento de mujeres, es que las mujeres se organizan en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y ahora daré ejemplos. Então, seguindo os princípios do confederalismo democrático, que isso se estabeleceu, isso é importante porque, nesse momento, a hegemonia curda no processo revolucionário, ela poderia ter criado um autogoverno curdo seguindo uma lógica de Estado-nação. Então, com uma bandeira, um hino, uma língua, uma etnia, né? No entanto, o que aconteceu é que o desenvolvimento do confederalismo democrático permitiu que outros povos da região se sentissem parte, convidados à composição desse projeto. Então, essa região que representa o terço norte do Estado sírio, mulheres curdas, árabes, siríacas, que são cristãs, assírios, armênios e yazidis, todos sob o guarda-chuva do confederalismo democrático, encontram uma possibilidade de viver no território sem massacres, genocídios ou processos de assimilação, seguindo os princípios do confederalismo e do movimento de libertação do Kurdistão e, mais concretamente, do movimento de mulheres. Então, elas vão se organizar em todo e cada aspecto da produção de uma vida livre. Por ejemplo, creo que en el caso de la autodefensa, que es el que más familiar puede resultar, porque fue sobre todo a raíz de la resistencia contra el Estado Islámico, pues en el caso de las IPJ, que son las unidades de protección de la mujer. Sería otra vez el ejemplo de siempre, ¿no? Las IPG serían la estructura mixta de la autodefensa, las IPG, las unidades de defensa del pueblo, y la parte autónoma, las IPJ, las unidades de defensa de la mujer. Então, exemplo de como isso se deu, a gente pode citar a questão da autodefesa armada, onde na raiz da resistência do Estado Islâmico contra o Estado Islâmico esteve a formação das YPJ, as Unidades de Proteção da Mulher, que atuavam paralelamente, de maneira autônoma, à YPG, que seria a Unidade de Proteção do Povo. Luego, por ejemplo, en el ámbito o el área de la justicia, nos encontraríamos a Madayin, que significa la casa de la mujer,
y es una especie de, como si dijésemos, de casa en la que se dirimen, se hablan, se intenta dar solución. Al principio, incluso cuando todavía estaba el régimen de Al-Assad, ya funcionaban, pero claro, con la revolución pues mucho más. Entonces sería un espacio como de mediación comunitaria, pero sobre todo con los aspectos que afectan a la mujer, aunque luego la sociedad, comprobando su eficacia, cada vez son más los hombres que acuden también a la Malajim. Então, por exemplo, no âmbito da justiça, né, pensando os eixos em que a Revolução atuou, né, a gente pode encontrar a Malajim, que seria a casa da mulher, uma espécie de casa onde se vive, se fala, se tenta solucionar os principais problemáticas e contradições vivenciadas, né, na vida comunitária. Então isso já funcionava mesmo com o regime do Assad, né, anterior ao que está agora na Síria, né, a gente pode falar sobre isso depois, mas com a Revolução isso ficou ainda mais forte, apesar de Assad, né. Então funcionava como um espaço de mediação comunitária, os principais aspectos que afetavam a mulher e a sociedade, né, eram discutidos aí, e aí comprovando com a eficácia do funcionamento da Malajim. Então, cada vez mais os próprios homens começaram a ter participação também e a compreender a importância do que acontecia nesses espaços. Claro, para que me entiendan un poco mejor, hablamos de, por ejemplo, el matrimonio infantil, crímenes de honor y sobre todo violencia de género. Então, para entender melhor, por exemplo, né, coisas que eram discutidas nesse espaço: casamento infantil, crimes contra a honra y violencia de género. Luego, en el aspecto económico, pues la revolución supondrá el surgimiento de numerosas cooperativas solo de mujeres. Estas cooperativas pueden ser en cuanto a la producción de pan, pueden ser del tejido, o sea, de ropa, agrícolas, por supuesto, también, para el desarrollo autónomo de la economía de las mujeres. En un sitio donde histórica y políticamente el trabajo asalariado de la mujer prácticamente no existía antes de la revolución. Então, no aspecto econômico, a Revolução também supõe o surgimento de várias cooperativas de mulheres. Então, por exemplo, produção de pão, produção de roupas, né, cooperativas agrícolas, ou seja, estruturas que funcionassem para o desenvolvimento autônomo da economia das mulheres no contexto da Revolução, onde historicamente esses trabalhos eram sempre secundarizados, né, dentro do funcionamento da sociedade. En el caso de la educación, por ejemplo, podríamos destacar la cantidad de mujeres, porque claro, como en cualquier cultura minorizada, se da la cuestión de que, por ejemplo, toda la población kurda del norte de Siria sabe hablar árabe y muchos de ellos escribirlo, pero en el caso del kurdo lo pueden hablar pero no pueden escribir. Entonces un gran esfuerzo de la revolución fue formar a mujeres kurdas para poder dar clases de kurdo y que el kurdo fuese la lengua vehicular de la educación para la población kurda, porque la población árabe podrá seguir con sus clases en árabe. O en el caso de la genealogy, que es una estructura autónoma, en genealogy solo puede haber mujeres, genealogy pasó a ser una asignatura durante la educación primaria y secundaria, un grado en la universidad, es decir, una carrera, pero a su vez una asignatura transversal en todas las carreras, sea cual fuere. Então, no caso da educação, né, toda a população curda do leste da Síria fala árabe. Então, muitos deles escrevem árabe, mas no caso curdo, eles falam curdo, mas não escrevem. Então, teve um grande esforço, que foi de formar mulheres curdas para dar aula da língua curda,
e que o curdo fosse a língua principal da educação para a população curda. Então, os povos árabes que seguiam habitando na região seguiam falando em árabe. Então, no caso da genealogia, como uma estrutura autônoma, só podem haver mulheres, mas passou a ser uma disciplina fundamental da educação primária e secundária e também na universidade, se tornando uma disciplina transversal que é estudada em todas as áreas do conhecimento no ensino superior, por exemplo. Ya por último, que no habíamos hablado de ello, es el sistema de copresidencia, es decir, pues por ejemplo, desde el punto, cuando hemos dicho democracia directa, como si dijésemos la unidad básica serían las comunas, ¿no? Que las comunas pueden ser por un vecindario. Hoy nos quedamos con que las comunas son como la célula, la unidad básica del confederalismo democrático. Pues en cada comuna tiene que haber copresidiendo un hombre y una mujer. Y este esquema se repetirá hasta la presidencia de la administración autónoma y el norte y este de Siria, es decir, y todo el camino intermedio. En todas en comunas, consejos, dirección de cantones y dirección de la administración autónoma, siempre copresidencia. E por último, tem o sistema de copresidência. Então, a partir da democracia direta, eles formularam a unidade básica da democracia direta como as comunas. Seriam a célula fundamental do confederalismo democrático. Então, em cada uma das comunas tem que haver um sistema de copresidência de um homem e uma mulher. E esse esquema ele vai se reproduzir até o sistema de presidência da administração autônoma do norte e do leste da Síria. Então, todo o caminho intermediário até chegar na presidência da administração autônoma, ou seja, nos conselhos, nas direções dos cantões, que seria uma espécie de federação de comunas, né? E na própria direção da administração autônoma, a copresidência vai vigorar como um sistema fundamental. Y ya por último, ahora sí que ya el último punto, pero un grandísimo logro de las mujeres fue que ellas fueron las encargadas de la redacción del contrato social. En contraposición a la idea de constitución o de leyes, que para ellas eso viene de parte de los estados, ellas querían redactar un contrato social, algo que de verdad fuese, pero decían, pero no un contrato social como el de Rousseau, que al final era un solo hombre y blanco creando un contrato social, sino que las mujeres, no solo kurdas, sino también árabes en las zonas de mayoría árabe, es decir, las mujeres en todas partes de la administración autónoma se preguntaron ¿cómo queremos vivir? ¿Cuáles son las normas que vamos a establecer entre todos y todas? Y finalmente, tras 2 o 3 años, se publicó el contrato social. Pero esto fue todo un logro de las mujeres. Ningún hombre participó como artífice, como actor del contrato social. Sí que fueron preguntados, pero no fueron artífices del contrato. Eso fue únicamente de mujeres. E agora, realmente, o último ponto, que uma grande conquista das mulheres é que elas foram responsáveis por redigir o contrato social da administração autônoma do norte e do leste da Síria, né? Que é uma espécie de uma constituição ou conjunto de leis, mas que se difere absolutamente do que a gente tem como contrato social, por exemplo, a partir de Rousseau e etc. Né? É uma outra coisa. Então, mulheres curdas, árabes, de todas as partes da administração autônoma, dos povos que já foram citados, né, se perguntaram como queremos viver, né, quais são as normas que a gente vai estabelecer entre todos e todas. E, finalmente, então, com a publicação do contrato, que foi uma conquista das mulheres, então, nenhum homem participou como seu relator, né? Os homens foram consultados para a elaboração do contrato, mas não foram relatores especificamente. Assim. Então, esse contrato ele já está publicado, ele pode ser facilmente acessado na internet. Começa assim, nós, os povos, né? Diferentemente de como começa a Constituição dos Estados Unidos, que é nós, os povos. É um documento interessantíssimo para leitura.
Vale, y ahora ya sí, por último, pues ya comentar la situación actual de manera súper breve y por qué afecta especialmente a las mujeres. A partir, bueno, como hemos dicho, la revolución, como si dijésemos, empieza en el 2012 y en enero de 2026 se inicia una gran ofensiva del Estado sirio, que de hecho está formado por un ex líder de Al-Qaeda y de otras organizaciones yihadistas de la zona. Bueno, pues lo que el año pasado era uno de los terroristas más buscados por Occidente, a día de hoy es el presidente de Siria. Y lo que antes eran milicias yihadistas contra las que había una coalición tanto regional como internacional para luchar contra ellas, ahora esas milicias, que son las HTS, son el ejército regular sirio. Então, para finalizar a fala dela, ela vai está falando agora brevemente sobre o momento atual, né, e como esse momento afeta as mulheres. Então, a revolução ela começa em 2012. Em janeiro desse ano, se inicia uma grande ofensiva do Estado sírio, que é formado atualmente, após a queda do Assad, né, por um ex-líder da Al-Qaeda e outras organizações jihadistas da região. Então, o que ano passado era um dos terroristas mais buscados pelo Ocidente, hoje é o presidente da Síria, apoiado pelo próprio Ocidente. Então, o que antes eram também as milícias jihadistas contra as quais se formou uma coalizão internacional para enfrentar, são as mesmas milícias, o HTS, que hoje consiste num exército oficial da Síria. Sí, sí que es cierto que, bueno, allí la población kurda se enfrentó a un genocidio, pero se pudo, dada la resistencia que se mostró, se pudo llegar a un acuerdo, pero fijaros, incluso con acuerdo, los peligros que esto supone para la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo un aspecto muy importante de estos acuerdos que fue en cuanto a la autodefensa, y era porque el Estado sirio perseguía que los individuos, es decir, que las fuerzas del Ejército Democrático Sirio, o vamos a decir de las YPG, se unieran como individuos al ejército sirio. Pero se pudo mantener una especie de autonomía en cuanto a la autodefensa, porque finalmente sí se ha aceptado en ese acuerdo que no se unan como individuos, se unirán como brigadas. Entonces, vamos a decir que las fuerzas de autodefensa están, las mixtas, las generales, están intactas, aunque con otro nombre y otra distribución en el territorio, pero han conseguido no ser asimilados como individuos. Pero, por ejemplo, las IPJ, que son las unidades de defensa de la mujer, esas no están dentro del acuerdo, continúan siendo un punto de debate. Então, esse processo que aconteceu esse ano, os curdos enfrentaram um grande genocídio, né, mas com a resistência, tudo isso que começa nos bairros em Alepo, atacados pelo governo sírio, né, bairros controlados também pelo movimento, e depois segue para Rojava, nisso se enfrentaram muitos perigos que se supõem em relação à mulher. Então, por exemplo, um aspecto importante dos acordos que se chegou através da resistência curda diz respeito à autodefesa. Então, o Estado sírio pressionou para que as forças do exército democrático, das forças democráticas sírias, né, ou das próprias YPG, das forças de defesa do povo, teriam que se unir como indivíduo ao exército sírio. Mas conseguiram manter uma espécie de autonomia para a autodefesa nessas negociações, porque nesse acordo se discutiu uma espécie de integração na forma de brigadas. Então, nisso, as forças de autodefesa
mistas, elas seguem intactas como uma estrutura de funcionamento de defesa do povo curdo. Agora, as YPJ, que seriam as Forças de Autodefesa das Mulheres, elas não entraram nesse acordo e seguem sendo um ponto de debate, né, dentro do que está sendo discutido da relação da administração autônoma con ese nuevo Estado cívico. O en el caso de la educación, por ejemplo, que sí que parece, bueno, en este acuerdo se acepta el kurdo, el idioma, como lengua vehicular en la educación, pero, por ejemplo, claro, las mujeres kurdas dicen, vale, o sea, está bien, está, claro que sí, pero ya no tanto el idioma vehicular, sino también qué pasa con el contenido, ¿no? ¿Qué pasa con la genealogy? La genealogy, por supuesto, la quieren fuera de la educación, y de las primeras cosas que hicieron el ejército regular sirio fue en Daca, fue quemar el centro de genealogy y asesinar a varias de las mujeres que trabajaban allí. Lo quemaron todo. Então, no caso da educação, por exemplo, nesse acordo, o curdo é aceito como uma língua que pode ser utilizada oficialmente no caso da educação. Mas as próprias mulheres curdas, elas dizem, ok, tudo bem, mas o que acontece com o conteúdo dessa educação? O que acontece com a genealogia? Então, o projeto do Estado Sírio agora é deixar a genealogia fora da educação, como um projeto que a Revolução tinha conquistado, né? Tanto é que uma das primeiras coisas que o exército sírio realizou foi queimar um dos centros de genealogia, um dos territórios que o movimento controla, e todas as mulheres que trabalhavam nesse centro de genealogia foram assassinadas. Y bueno, yo con esto ya simplemente daros las gracias y sí que es cierto que con el tema de la traducción también se hace un poquito más largo y me he alargado un poquito, pero como última reflexión, eso, ¿no? Es como que al final es como si la historia sí que fuese demostrando que aquello más revolucionario y aquello contra lo que más luchan los poderes hegemónicos y la mentalidad patriarcal, la mentalidad del hombre dominante, sí que parece que finalmente sean las mujeres, ¿no? Por eso aquel principio también, ¿no? Que creo que era Simone de Beauvoir, que decía a las mujeres, cuidado, no demos ninguna victoria, no demos ningún paso por sólido, porque las mujeres, la lucha de las mujeres siempre será lo primero que se intente eliminar y contra lo que, o sea, con lo que siempre quieran ir para atrás. Então, com isso, a companheira agradece a todos e todas, né? Com o tema da Revolução, ela pediu desculpas por ter se alargado um pouco mais, por ter trazido toda essa contextualização necessária. E como última reflexão, ela coloca que o que a história vem demonstrando é que os setores, né, de protagonismo, né, da vanguarda revolucionária, por assim dizer, que vem enfrentando os poderes hegemônicos, a mentalidade patriarcal do homem dominante, nesse momento isso se dá através do movimento de mulheres. Então, ela cita a Simone de Beauvoir, onde há uma frase em que ela pede cuidado, né? ¿Puedes repetir a frase de Simone? Sí, es como, yo literalmente no la recuerdo, pero es como esta idea de manteneros alerta, mujeres, no deis ningún paso o ningún derecho por hecho, porque va a ser lo primero contra lo que el sistema vaya a querer involucionar. Siempre la libertad de las mujeres es siempre cuestionable, nunca la debemos dar por hecha. Ah, sim. Então, ela não lembra literalmente a frase, mas que ela diz assim, cuidado, mulheres, né, não compreendam que os direitos que vocês conquistaram estão dados, né, porque eles sempre serão o primeiro que o sistema vai querer retirar, o primeiro que o sistema vai querer enfrentar. E no caso do que aconteceu em Rojava, né, a gente tem um exemplo concreto da atualidade da Revolução, em que o primeiro alvo, de fato, foi o movimento de mulheres curdas. Y lo que pasó en un primer momento en la historia, en el 99, con el encarcelamiento de Öcalan, que el movimiento de mujeres
fue las que defendieron la línea más revolucionaria, esta vez a mayor escala, porque es algo social, no de partido, son las mujeres kurdas las que han planteado los avances hechos para las mujeres, como Genealogy, como la Malajin, como Jinwar, que de ese caso no hemos hablado, lo han planteado como líneas rojas, es decir, siguen siendo las mujeres kurdas las que defienden la revolución de las mujeres en este caso, como líneas rojas. E sempre, já lo vemos como um patrão. Então, o que aconteceu em 1999 com o movimento de mulheres curdas tem sido um movimento que resguardou os princípios revolucionários do movimento de libertação do Kurdistão. Dessa vez isso aconteceu em maior escala, porque isso se deu a nível social e não a nível do partido, nessa mesma defesa da linha revolucionária das mulheres, né? Então, ou seja, são as mulheres curdas, as mães, as jovens, né, que de fato pautaram os avanços conquistados pela Revolução e defenderam esses avanços, como a Genealogy, como a Malajin, né, a Casa da Mulher, como Jinwar, que é um território de mulheres, que a gente não teve o tempo de falar aqui, mas uma espécie de uma aldeia de mulheres, onde recebem mulheres vítimas de violência, né, e que foram essas mulheres da própria sociedade civil curda que se levantaram na defesa das conquistas da Revolução, sendo a gente não vai abrir mão disso, né, e estabelecendo essa linha vermelha em relação aos enfrentamentos atuais com o Estado sírio, daquilo que elas vão até o final de suas vidas seguir se levantando. Né.